Dino proíbe lei Magnitsky no Brasil. Numa decisão de índole corporativa, o ministro do STF, Flávio Dino, impediu a aplicação da lei Magnitsky no âmbito interno. A medida, com caráter erga omnes, ou seja, extensivo a todos os casos similares, foi tomada dentro da ADPF 1178, impetrada pelo Instituto Brasileiro de Mineração contra diversos municípios mineiros prejudicados no desastre ambiental da barragem de Mariana. Os municípios contrataram escritórios de advocacia no exterior para ajuizar ações em cortes estrangeiras. No entender de Sua Excelência, estes entes não possuem competência para litigar fora do país. A princípio, o ministro decidia dentro de um caso específico sobre a competência de um tribunal inglês para determinar o cumprimento relativo a acidente ocorrido em território estrangeiro. Dino, usando o princípio da territorialidade, afirmou que a justiça inglesa não atinge empresas brasileiras. Em respeito à soberania nacional, artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. Só que Sua Excelência agiu fora dos elementos do processo. Ao alargar a canetada sobre a ineficácia da medida cautelar inglesa sem o prévio aval do STF, estendendo-a aos atos unilaterais de outros países, o que indeclinavelmente visou a blindar o ministro Alexandre de Moraes, sobre quem foi aplicada pelo governo americano a lei Magnitsky. Com esta decisão, Flávio Dino, inclusive, tirou o foco do ministro Cristiano Zanin, que tem em seu gabinete ação cautelar proposta pelo líder do PT, o deputado Lindbergh Farias, no intuito de barrar a aderência de instituições financeiras às sanções americanas a Moraes. O problema é que a decisão do ministro Dino tem pouca eficácia na prática, considerando a internacionalização e a interpenetração do mercado bancário. A lei que o ministro quer riscar do mapa, de fato, não se aplica diretamente ao Brasil, mas fica contida nos limites territoriais americanos, proibindo pessoas físicas e jurídicas de ter negócios com cidadãos ou empresas sancionados, sob pena de restrições duríssimas, como bloqueio de ativos e restrições de acesso ao sistema de pagamentos em dólar. Parece que o ministro não entendeu que a lei americana não determina isso ou aquilo aos bancos brasileiros, não extrapolando, portanto, o local de sua vigência. Desde as lições introdutórias do direito, se aprende que a norma tem a sua aplicação delimitada pelas fronteiras do país. É o chamado princípio da territorialidade. Só em situações excepcionais pode produzir efeitos fora dele, como é o caso dos crimes cometidos por nacionais no estrangeiro. Aqui são aplicados a lei brasileira conforme o artigo 7º do Código Penal. A questão envolvendo a lei Magnitsky é algo a ser resolvido na área de decisões comerciais internas de cada ator do mercado, ou seja, há de se fazer uma opção dificílima entre acatar a Suprema Corte e se inviabilizar financeiramente ou aplicar as restrições aos penalizados como o ministro Moraes e padecer o rigor criminal. O ministro que, no litígio entre partes definidas, resolveu prescrever regras de conteúdo político, deixou de atentar ao consequencialismo jurídico corrente que põe em relevo na decisão a questão econômica, que inclusive tem morada no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, ou seja, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Em matéria de sanções, é a jurisdição americana que, de fato, dita as regras do jogo internacional, não a brasileira, por um motivo bastante simples. O centro do capitalismo está nos Estados Unidos, não aqui. A viabilidade empresarial aponta para as necessidades de respeitar as restrições globalizadas, extraídas das balizas da Magnitsky sob pena de falência. Portanto, rigidamente, não é bem uma questão de escolha, mas de sobrevivência. Que banco optará por colocar o ministro Alexandre de Moraes inatingível e amargar a ruína? A decisão de
extrair um sancionado do quadro de correntistas em termos de operações dolarizadas é algo que se vincula à preservação do banco, que precisa manter relações com os Estados Unidos, onde se desenvolvem relações importantíssimas. Portanto, tecnicamente, a decisão de Flávio Dino é inexequível porque asfixia a instituição que a respeite. É algo desconexo a quem conhece o fluxo de capitais numa economia globalizada. É da opção empresarial a escolha dos mercados onde atuar, em homenagem ao princípio da livre empresa que está colocado no artigo 170 da Constituição Federal. Para os bancos, estar nos Estados Unidos tem a evidente relevância dada a importância daquela praça. É óbvio que nenhum banco que nela tem interesse mantenha qualquer tipo de relação com pessoas bloqueadas na OFAC, que é a agência controladora de ativos estrangeiros, como é o caso hoje do ministro Alexandre de Moraes. E o exemplo para esta opção vem do banco BNP Paribas, o maior banco francês, que em 2014 amargou uma multa de 8,8 bilhões de dólares por descumprir embargos dos Estados Unidos ao Irã e Cuba. É este perigo que leva as empresas a fugirem do descumprimento da Lei Magnitsky, independente de ato monocrático de juiz. O próprio Banco do Brasil, instituição oficial controlada pela União, tem representação nos Estados Unidos. Vai tomar multa se respeitar a decisão do STF. A questão é eminentemente técnica e não jurídica. É uma análise de risco e de custo, ligada a uma variável de sobrevivência empresarial. A experiência reiterada aconselha, portanto, independente das razões jurídicas que basearam a decisão na ADPF 1178, preservação do acesso ao sistema americano por várias razões de teor técnico especializado. A proteção jurídica engendrada por Dino tem viabilidade zero no universo bancário globalizado, especialmente pelos custos comerciais de desobediência a Magnitsky. Surge então forte no cenário a escolha pela integração global. O contrário disso é a quebra das instituições. Simples assim. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novos conteúdos. Faça seu comentário aqui embaixo sobre a proibição de Flávio Dino de aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Muito obrigado pela audiência. Tchau!